Bem-vindos, meus amigos, a outra aula do Anatomax 3D. Hoje nós vamos dar uma olhada nos músculos do antebraço. O antebraço, da mesma forma que o braço, vai ser... Deixa eu ver se está gravando só. Está gravando, beleza. O antebraço vai ser dividido em compartimento anterior e compartimento posterior também. No compartimento anterior, nós vamos ter fundamentalmente flexores e pronadores. A inervação vai ser principalmente do nervo mediano, que recebe contribuições do fascículo lateral e fascículo médio. Deixa eu dissecar os membros superiores do braço para a gente ver. E pegar o nosso esquema do Grace. Então a gente tem aqui, esse é o nervo mediano, ele recebe a contribuição da C5, da C6 e nessa parte lateral, né, fascículo lateral, e do fascículo medial, C8 e T1, tá? Então, voltando aqui no nosso 3D, a gente pode achar aqui a C8, aqui a gente tem o tronco, o fascículo medial, perdão, e aqui o nervo mediano. E agora aqui dá pra ver aquele esquema direitinho, em que recebe contribuição aqui, né, do fascículo medial. Então ele veio da C8 da T1 e do fascículo lateral. E os dois vão dar origem ao nervo mediano. E ele vai inervar a parte anterior. Principalmente vai ser ele. Nós temos 3 camadas no antebraço posterior. Camada superficial, contendo 4 músculos, a intermediária, contendo 1 músculo, e a profunda, contendo 3 músculos. Já no compartimento posterior, eles vão fazer fundamentalmente extensão e supinação. E a inervação é do nervo radial, principalmente. Vamos achar ele aqui, voltando para o nosso esquema do Grace. O nervo radial, ele recebe basicamente C7, C8, T1. Vamos achar ele lá. Nervo radial. Vamos ver aqui, a gente tem a C5, C6. Vou tirar esse aqui. C7, fascículo posterior, nervo radial. Lembrando que o nervo radial, na verdade eu falei que esse 8T1, mas ele recebe a contribuição de todos e é aquele nervo que é o nervo mais importante do plexo braquial. A gente vai ter 2 camadas, algumas pessoas falam que são 3, superficial, profunda e lateral. Eu gosto da definição de superficial e profunda.
e a gente bota de um adendo que ele é mais lateral, alguns músculos. E interessante que a função deles vai ser extensão da mão e dos dedos, com exceção do bráquio radial. Ok, sem mais delongas, vamos aos músculos. Primeiro músculo, vamos começar com a parte anterior, superficial, e ele vai ser o pronador redondo, que é esse aqui, tá? Ele tem inervação, como a gente disse, do nervo mediano, ele tem a sua... Vou dar uma dissecada nesses outros músculos, depois a gente devolve. Ele tem a sua origem na cabeça da una, no processo coronoide. Quer dizer, a cabeça da una anda aqui no processo coronoide, tá? A origem dele. E a outra origem... Desculpa. A cabeça humeral no epicôndilo medial, que é essa parte. E a cabeça da una é no processo coronoide. Aqui. A inserção vai ser na face lateral do rádio. E a ação desse músculo é a pronação e flexão do antebraço. Vou devolver os outros músculos. Ainda na parte superficial anterior, a gente tem aqui flexor radial do carpo. E ele vai ter inervação também do nervo médio, nervo mediano, perdão. E a origem vai ser no epicôndilo medial do húmero. Para ver aqui a origem dele. A inserção é na base do segundo metacarpo. Então os metacarpos a gente diz assim: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Metacarpos, então começa pelo polegar e termina no mínimo. E a inserção desse aqui, do flexor radial do carpo, é na base do segundo metacarpo. A ação dele é flexão e abdução. Abdução da mão. Próximo. Agora a gente tem palmar longo. Vamos achar ele aqui. Palmar longo. Ele vai ter também a origem no epicôndilo medial do húmero. Também vai ser inervado pelo nervo mediano. Vocês vão ver que muitos aqui vão repetir esses músculos, a origem e a inervação. E a inserção dele é na metade distal do retináculo dos flexores, e a ponerose palmar é essa parte aqui que é cheia de tendão e onde se ramificam vários dedos, vários músculos. E a ação é flexão da mão e tensiona a aponeurose palmar. Aqui eu tenho no néter, para a gente ver direitinho o que é essa aponeurose palmar. E é isso aqui
que é uma membrana achatada. São tipo tendões. São feitos de tecido conjuntivo também, igual aos tendões, mas eles são com uma forma mais achatadas. Tá? Isso que ele vai tensionar. Devolvendo os músculos, partindo para o próximo. A gente tem o flexor ulnar do carpo. Que é este músculo aqui. Então, vamos dar uma dissecada para a gente ver melhor. Ele também vai ter uma origem no epicôndilo medial do húmero, que nem os outros, mas ele também tem uma origem na cabeça ulnar no olecrano. Aqui está o nosso flexor ulnar do carpo. Aqui a origem da cabeça humeral e a origem da cabeça ulnar. E é importante notar que a inervação dele não é do nervo mediano, que nem os outros. Ela vai se dar pelo nervo ulnar, que vem do fascículo médio, que no Grace a gente consegue ver melhor. O nervo mediano vem do fascículo... Desculpa, o nervo ulnar vem do fascículo medial e recebe contribuições da C8 e da T1. Então, nervo ulnar, aqui o fascículo medial, e aqui a C8. E ele vai inervar então o nosso flexor ulnar do carpo. A inserção dele, ele vai se inserir no osso pisiforme, aqui o osso pisiforme, osso pisiforme, aqui, e é também no amato, que são ossos do carpo, e também dá para ver aqui essa voltinha aqui no quinto metacarpo. E a ação dele é flexão e adução. Vai trazer a mão para o corpo. Então é flexão e adução da mão. Estes foram os superficiais posteriores do antebraço. Agora vamos para o intermediário anterior, e ele vai ficar o flexor superficial dos dedos. Flexor superficial dos dedos fica embaixo do flexor radial do carpo. Então, se a gente dissecar, achamos o flexor superficial dos dedos. A inervação daí vai voltar para o nervo mediano, certo? Cadê o nervo mediano? Aqui. A gente vai voltar para o nervo mediano e a sua origem vão ser duas. Uma na cabeça chamada húmero ulnar, que é essa parte do epicôndilo medial do húmero, e ele pega um pouquinho aqui da ulna também na sua origem, e a outra cabeça radial aqui no rádio, e a metade superior
para ver aqui mais superior da metade da margem anterior. Sua inserção vai ser nas falanges médias. Então a gente tem aqui a falange proximal, aqui a falange média e aqui a falange distal, e vai ser na falange média dos dedos 2, indicador, até o 5, mínimo. E a ação é flexão do punho e das falanges médias. E por consequência ele também vai fazer flexão das falanges proximais. Quando a inserção é mais longe, ele também vai fazer a ação nos anteriores. Anteriores no sentido de antes de, não de posição anterior. Ok. Indo para o próximo, vamos para a camada profunda do antebraço anterior. Eu ver os músculos. E vamos tirar, vamos devolver só para tirar. Isso que é legal. Aí, aqui a gente tem flexionado o carpo, aqui superficial dos dedos e aqui o flexor profundo dos dedos. Vamos dar uma dissecada aqui e a gente consegue ver que a inervação dele também aqui também vai ser pelo nervo ulnar. Na verdade, o nervo ulnar vai fazer a inervação do dedo 4 e 5, conforme a gente pode ver aqui. Vou dar um zoom bem grande para vocês verem. Ele está inervando o dedo 4 e o dedo 5. Já o nervo mediano vai inervar o dedo 2 e o dedo 3 do flexor profundo dos dedos. A origem dele é na parte superior proximal da face medial e anterior da ulna, ou seja, aqui e aqui. E ele também vai ter origem na membrana óssea, que é uma membrana que fica entre o rádio e a ulna. Muitos músculos vão ter origem também nessa membrana interóssea. A inserção do flexor profundo dos dedos é na face anterior distal das falanges 2 a 5. E ele vai ser o único que faz flexão das falanges distais. E por consequência ele também vai fazer a flexão das falanges proximais e mediais. Vamos para o próximo. Eu notei o polegar, eu deixei o polegar em outra cor para vocês notarem quantos músculos o polegar tem só para si. Ele é um cara muito especial. Esse aqui é o flexor longo do polegar. Tá? Ele tem a inervação do nervo mediano
e ele tem a origem na face anterior do rádio. Só que aqui ele está um pouco errado, ó, parece que ele está dando na una, mas ou o aplicativo está errado, ou pode ser um acidente anatômico. Mas normalmente nos livros você vai achar que a origem é na face anterior do rádio, então a gente vai dizer que a origem é aqui, e também na membrana interóssea, que é mais ou menos onde ele está passando. A inserção é na falange distal do dedo 1. O dedo 1 só tem duas falanges. A falange distal e a falange proximal. Ele vai se inserir mais medial. Vai ter outro músculo que vai se inserir mais lateral, e ele vai se inserir mais medial aqui. E a ação é a flexão das duas falanges do dedo 1. E por fim, na parte anterior, a gente tem esse cara aqui, que ele é muito simpático. Pronador quadrado. Ele vai ter inervação também do nervo mediano. E a origem dele é 1/4 distal da face anterior da una. Essa aqui é a origem dele. E a inserção é 1/4 distal da face anterior do rádio, formando realmente um quadrado entre os dois ossos. E a ação é a pronação do antebraço. Estes foram os músculos da parte anterior do antebraço. Agora vamos passar para a parte posterior. Então, vamos mudar de posição anatômica. Na verdade, a posição anatômica mantém, né? A gente vai mudar só o ângulo. E aí, começar com... Lembra que eu disse que algumas vezes pode achar essa classificação desse músculo como lateral. Eu botei ele posterior lateral, que eu acho que fica mais legal assim. Então, é o bráquio radial. Tá? Ele vai ter a inervação do nervo radial, que é o nervo mais importante do plexo braquial, e vai inervar praticamente todos do nervo do compartimento posterior do antebraço. Tá aqui o nosso nervo radial. Ele vai ter a sua origem 2/3 proximais da crista supraepicondylar lateral do húmero. Então a gente tem aqui o epicôndilo, a crista, e aqui 2/3 mais proximal, não distal, proximal dessa crista lateral, na parte lateral do húmero. Tá? A inserção vai ser na face lateral distal do rádio, também conhecido como processo estiloide do rádio. Eu acho que eu tenho aqui no Sobota pra gente ver. Aqui, ó, processo estiloide do rádio. Aqui a vista posterior, a gente está vendo anteriormente, então vai ser aqui. Na verdade agora eu virei ele, deixa eu virar ele de volta. Aqui. Então, vamos dissecar um pouco para ver melhor.
Então, o processo estiloide do rádio. E este vai ser o único músculo da parte posterior que vai agir no antebraço. Ele vai fazer flexão do antebraço. Então, ele é realmente muito diferente nesse aspecto, porque normalmente os músculos da parte posterior fazem extensão e supinação. Partindo para o próximo músculo da parte superficior, também botei posterior lateral, que algumas vezes você acha ele lateral, é o extensor radial longo do carpo. Ele vai ter inervação daí agora nervo radial, a origem na crista supraepicondylar lateral do húmero. Aqui está o húmero, a crista supraepicondylar lateral do húmero, e ele vai... Perdi o músculo, cadê o músculo? Aqui. E ele vai se inserir na face dorsal, ou seja, na parte posterior da base do segundo metacarpo. Então aqui está a sua inserção. E a ação é extensão e abdução da mão. Vamos devolver os músculos e ir para o próximo. A gente também tem um meio lateral aqui, superficial, posterior, lateral, e é o extensor curto, extensor radial curto do carpo. Ele vai ter também a inervação do nervo radial, e ele vai ter a sua origem no epicôndilo lateral do húmero, como vários músculos desse segmento, e a inserção dele, parecido com o extensor radial longo do carpo, só que ele vai ser na base do terceiro metacarpo. Então aqui, vamos botar de volta o longo. O longo tinha a inserção aqui, e o curto vai ter inserção aqui. E a ação é extensão e abdução da mão. Próximo músculo da parte superficial posterior, agora realmente bem posterior, é... Onde é que eu botei ele? Aqui, extensor ulnar do carpo. Ok? A inervação também do nervo radial. Vou dar uma dissecada aqui. Aqui, nervo radial. Vamos ver ele chegando lá. Ah, ele vai... Vocês veem, né, que é do nervo radial, mas ele vai mudando às vezes de nome, porque aqui poderia, por exemplo, já poderia se chamar nervo interósseo, se não me engano.
Bom, mas é o nervo radial. E a origem é no epicôndilo lateral do húmero, né? E a inserção é na face dorsal da base do quinto metacarpo. Aqui. Ele é um pouquinho medial, poderia ser a face dorsal medial da base do quinto metacarpo. E é por isso que ele faz adução, né? Ele vai trazer para o corpo, nesse caso, adução e extensão da mão. Superficial posterior, ainda são 6, não sei se eu disse o número de músculos que são na parte posterior, mas são 6 na superficial e 5 profundas. Então vamos ainda mais 2 para a superficial posterior. E agora a gente tem o... acho que eu tirei. Aí. O extensor dos dedos. Também vai ter origem no epicôndilo lateral do húmero. Vocês podem ver, ó, tem muita origem aqui. Realmente muita origem saindo do epicôndilo lateral do húmero. Então, se na prova não souber qual é da face posterior, chuta a epicôndilo lateral do húmero que vai dar tudo certo. E a inserção dele, a inervação é pelo nervo radial também, e a inserção dele é nas falanges médias, certo? Então essas aqui, as falanges médias, e é legal, olha, dos dedos 2 a 5. E ele vai ter extensão dos dedos 2 a 5 e das articulações proximais. Por fim, mas não menos importante, nós temos no superficial posterior o extensor do dedo mínimo. E ele também vai ter origem no epicôndilo lateral do húmero, também vai ser inervado pelo nervo radial. E o que realmente difere este músculo é que ele se insere medialmente na falange medial, entre a falange medial e a falange distal do dedo mínimo, e ele vai fazer a extensão do dedo mínimo. Então a gente tem um músculo só pro minimi, dedo mínimo. E agora vamos para a camada profunda. Só mais 5 músculos, eu prometo. Então, tá difícil de achar esse. Será que eu tirei? Acho que eu tirei. Bom, vamos devolver todos os músculos e tirar um a um. Aqui o extensor dos dedos. Esse aqui a gente vai ver daqui a pouco. Minimi. Fundos, carpes, pineto, breves, longos, extensor do indicador. Por aqui.
aqui a gente tem, na parte profunda posterior, o extensor do indicador. Extensor do dedo index, às vezes você pode encontrar, ou extensor do dedo 2. Vamos dar uma dissecada aqui. A gente consegue ver direitinho. Bom, a inervação também é pelo nervo radial. E nesse ponto, assim, às vezes você encontra como nervo interósseo. O nervo interósseo é basicamente uma ramificação do nervo mediano. Na parte anterior, ele é do nervo mediano, e na parte posterior, ele é uma ramificação do nervo radial. Então, como a gente está na parte posterior, ainda é o nervo radial. E ele vai ter a origem 1/3 distal posterior da una. Aqui nós temos a una. E na membrana interóssea, a inserção vai se dar no tendão do extensor comum do dedo 2. E o que ele faz é exatamente extensão do dedo 2. E esse também é o único dedo, sem ser o dedo do mini-mi, que são específicos para dedos sem ser o polegar, que a gente tem 4, se eu não me engano, só para o polegar. Depois vocês contam aí no vídeo. E depois nós temos outro do polegar, olha só, isso que eu ia falar, que é o abdutor longo do polegar, tá? Ele também vai ter inervação do nervo interósseo, nervo radial, e a origem dele é na face posterior. Tá bem difícil de ver, eu vou ter que tirar alguns músculos pra gente ver melhor. Nem precisava tirar aquele ali, mas eu tirei porque eu quero. E aqui a origem, no face posterior, aqui a face posterior do rádio, mais ou menos aqui essa origem, né, a face posterior da una também, e a membrana interóssea. Então ele tem essa origem aqui meio cabulosa, mas dá para ter uma noção. Mas é uma coisa que é bem importante, é a inserção dele, que é na base do primeiro metacarpo, tá? Ele vai abduzir e vai estender o dedo 1. Na verdade, a extensão do dedo 1 não é assim, eu fiz assim, mas a extensão do dedo 1 é um pouco diferente das outras. Bom, enfim, devolver os músculos e ir para o próximo. Agora a gente tem o extensor curto do polegar, outro do polegar. Então, continuando com nossos músculos da camada profunda da parte posterior, a gente tem o extensor curto do polegar. E ele vai também ser inervado pelo nervo radial. E ele vai ter a origem, vou tirar aqui para ver direitinho, na parte 1/3 distal do rádio e também na membrana interóssea. Ele vai se inserir na base da falange proximal do dedo 1. Tá? E a ação dele é a extensão da falange proximal do dedo 1.
os músculos e vamos lá. Extensor. Agora a gente tem o extensor longo do polegar. Também aqui, extensor longo do polegar. Ele também vai ser inervado pelo nervo radial, pelo nervo interósseo. Aqui. O nervo interósseo, que é uma ramificação do nervo radial. Aqui a gente tem o profundo, a parte posterior do nervo interósseo. E a origem é na face posterior. Então aqui a parte de trás, vamos tirar alguns músculos para a gente poder ver melhor. Aqui está a ulna. Então na face posterior, um terço médio da ulna. E também na membrana interóssea, que é aquela loucura. E a inserção é na base da falange distal do dedo 1, que é o polegar. Portanto, a ação vai ser a extensão da falange distal do dedo 1 e, por consequência, da falange proximal. Por último, nós temos um músculo também na parte, às vezes considerado lateral, que é o supinador. Ele vai ser inervado pelo nervo radial e, dá para ver aqui, parte profunda, e a origem dele é no epicôndilo lateral do húmero e no ligamento colateral radial, que é essa origem aqui. Tá aqui a ulna, o rádio, e ele fica no ligamento colateral radial. E ele vai se inserir na face lateral e um terço proximal da diáfise do rádio. Então, mais ou menos a parte mais proximal da diáfise aqui é a sua inserção, e a sua ação vai ser também diferente dos outros. Ela é a supinação do antebraço. Importante isso. Mas faz sentido da sua ação, né? Supinador, supinação. Ok, estes foram os músculos do antebraço.